Levis, do Oeste Selvagem ao ícone cultural global. Levis, o jeans que nasceu no Oeste Selvagem, se tornou um dos maiores símbolos culturais do planeta. Mas o que poucos sabem é que essa história de coragem e superação começou na dor de um jovem imigrante bárbaro. Após perder o pai para a tuberculose e ver a família mergulhar em dívidas, Levi Strauss cruzou o Atlântico em busca de um novo começo na América. Os primeiros passos na América. Em Nova York, aprendeu comércio ao lado dos irmãos, mas seu destino estava na Califórnia. Em plena corrida do ouro, mineradores e ferroviários clamavam por roupas que resistissem, onde todas as outras falhavam. Aos 24 anos, Levi arriscou tudo e fundou em São Francisco a Levis Strauss & Cia. De um armazém modesto nasceu um império que atravessou guerras, terremotos e depressões econômicas. Hoje, avaliada em 9 bilhões de dólares, a Levis não apenas resistiu, reinventou-se. O jeans dos mineiros virou símbolo de rebeldia e cultura pop, eternizado por Hollywood em cowboys e astros do rock. Mas como um jovem imigrante marcado por tantas dificuldades, conseguiu erguer um dos impérios mais icônicos e duradouros da história moderna. As origens na Baviera. Para entender melhor, precisamos voltar ao ano de 1829, em uma pequena vila da Baviera chamada Butenen. Levi Strauss nasceu em 26 de fevereiro de 1829 em Butenen, uma pequena vila da Baviera, Alemanha. Um lugar de agricultura, oficinas simples e invernos duros. A comunidade judaica vivia sob restrições legais típicas da época, limites para casar, mudar de cidade, abrir negócios. Essas barreiras se refletiam no cotidiano da família. A família Strauss. Hirsch Strauss. O pai Hirsch sustentava a família como comerciante ambulante de tecidos e miudezas, vendendo de vila em vila. Rebecca Strauss. A mãe Rebecca mantinha a casa em ordem e cuidava dos 7 filhos. Levi era o caçula. Meio-irmãos. Além deles, havia os meio-irmãos por parte de pai Jonas e Luiz, que emigrariam alguns anos antes e montariam um negócio de atacado em Nova York. A casa de Hirsch e Rebecca tinha pouco dinheiro e muito trabalho. Em 1846, a família sofreu o golpe maior. Hirsch morreu de tuberculose. Sem o provedor, sobrou dívida, incerteza e pressa. Para Rebecca, a conta ficou clara. Ou ficavam presos às limitações locais, ou reuniam a família onde havia trabalho e uma rede mínima de apoio. Veio a decisão: emigrar. A travessia para o novo mundo. A família vendeu o que pôde, organizou papéis e embarcou rumo a Nova York. A travessia era feita em navios com porões sujos e lotados, semanas no Atlântico, frio, enjoo, pouca ventilação e comida racionada. Levi, a mãe e as irmãs chegam a Nova York. A cidade naqueles anos era um choque para qualquer recém-chegado. As docas do sul de Manhattan, abarrotadas de veleiros e navios a vapor, carroças e bondes puxados a cavalo disputavam as ruas, enquanto ao fundo já se viam as primeiras linhas férreas levando mercadorias e passageiros para o interior. Um imenso entreposto em rápido crescimento ali foram recebidos na Juiz Strauss Brother & Co. Aprendizado no comércio. Trabalho familiar. Uma casa atacadista de tecidos, linhas, botões, fitas e artigos de costura que vendia a granel para armarinhos, alfaiates e lojistas do interior. Funcionava assim. Comprava em volume, mantinha estoque, oferecia catálogo e preços por peça ou rolo e vendia a prazo para quem revendia. Levi, em pouco tempo, já começou a trabalhar no negócio da família. Precisava ajudar a mãe. Habilidades comerciais. Aprendeu no balcão e na rua, visitar lojas, apresentar amostras, negociar prazos, cuidar do estoque. O inglês veio amarrando dia a dia. Vocabulário de trabalho, números, medidas, termos de tecido. A disciplina nasceu da necessidade. Errar pouco, entregar certo, girar mercadoria. Oportunidade no Oeste. Com o tempo, os livros de pedidos começaram a mostrar um padrão. Muitos pedidos vinham do Oeste, Califórnia, Nevada, territórios em explosão. A demanda do Oeste. Desde 1848, a corrida do ouro arrastava milhares de homens para Minas, canteiros de ferrovia e acampamentos que surgiam e sumiam em semanas. Os lojistas dessas regiões pediam calças de trabalho, camisas resistentes, tecidos pesados. Reclamavam que as peças cediam nos bolsos em pontos de tensão. Pediam denim e daque,
algodão pesado, e queriam reposição rápida. O problema do lado leste tudo demorava. Enviar mercadoria por meses via navio ou trilha custava caro e gerava escassez no destino. Levi entendeu a lógica. A demanda estava no oeste e faltava quem a entregasse de perto. Estar fisicamente lá significava menor prazo, menos perdas e mais clientes fiéis. Era a chance de transformar a experiência de balcão em algo maior. A jornada para São Francisco. Levi então compartilhou a ideia com os irmãos donos da J. Strauss Brother Co. Eles reconheceram a oportunidade e decidiram apoiá-lo, enviando mercadorias e crédito para dar início ao negócio. Com 24 anos, Levi decidiu cruzar o continente e abrir um posto no coração da demanda. Navio a vapor. Seguiu pela rota comum da época, navio a vapor até o Istmo do Panamá. Travessia por terra pelo Istmo do Panamá. Pacífico. Na sequência, outro navio a vapor pelo Pacífico. Uma jornada que levava semanas. Ao chegar a São Francisco, encontrou uma cidade em construção permanente. Docas apinhadas, armazéns improvisados, ruas de terra batida, lojas surgindo a cada quarteirão e multidões indo e vindo das minas. Levi Strauss Co. Representando o negócio da família em Nova York, Levi se estabeleceu em São Francisco, alugando um armazém e um escritório, e fundou a Levi Strauss Índice Atacadista do Oeste. O catálogo era enxuto e prático. Denim, daque, lã, linhas, botões, fitas, agulhas, também roupas prontas compradas do leste, camisas, casacos e calças de trabalho comuns. O negócio se apoiava em preço justo e entrega rápida. O abastecimento vinha dos irmãos em Nova York, que enviavam mercadorias e concediam crédito para compras em volume. A partir daí, Levi supria armazéns gerais e pequenos comércios nos campos de mineração, encurtava prazos, resolvia faltas de estoque, construindo confiança. De 1850 a 1870, de lojista em lojista, pela indicação de quem recebia no prazo, a Casa Levi Strauss ganhou confiança e virou referência. Entre os anos 1850 e 1870, a Casa Levi Strauss se firmou como fornecedora de tecidos resistentes, denim e daque, usados por alfaiates e comerciantes para confeccionar calças de trabalho de mineradores, carpinteiros e ferroviários. O problema persistente. A prioridade era sempre a durabilidade, mas o mesmo problema surgia repetidamente. Os bolsos cediam, os pontos de tensão arrebentavam, o tecido aguentava, mas o problema era que o uso extremo rompia as costuras. Busca por soluções. Muita gente repetia a lenda da lona de barraca, mas não era isso que resolveria. A chave estava em reforçar os pontos que sempre estouravam. Levi escutava alfaiates e lojistas, testava, tirava o que não funcionava e mantinha o que resistia. A carta que mudou tudo. Mas ainda assim faltava o detalhe simples que impediria os bolsos e costuras de se romperem. E em 1872, esse detalhe chegou em carta vinda de Reno, Nevada. Era de um alfaiate chamado Jacob Davis. Ele tinha uma solução simples e poderosa para os bolsos que cediam. A partir dali, o rumo da Casa Levi Strauss da roupa de trabalho na América mudaria para sempre. A carta chegou como resposta àquela pergunta que o Oeste fazia todos os dias. Quem assinava era Jacob Davis, um alfaiate que costurava para mineiros, carroceiros e ferroviários. Ele descreveu o que os lojistas viviam repetindo. As calças abriam nos bolsos e nos pontos de tensão. Depois mostrou o que vinha testando na bancada. Rebites de cobre cravados exatamente onde a costura cedia. O resultado? As peças duravam mais do que qualquer outra. Jacob descrevia com orgulho. Os rebites seguram onde nenhuma linha aguenta. A patente revolucionária. Davis comprava tecidos da Casa Levi Strauss, sabia que sozinho essa ideia ficaria presa à sua oficina. Faltavam patente, escala e rede de distribuição para chegar a cada armazém dos campos de mineração. Ele propôs o caminho óbvio, parceria. Davis entraria com a técnica e a experiência na bancada de costura. Levi colocaria capital, pedido de patente, produção e entrega. Em 20 de maio de 1873, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos concedeu a patente número 139.121, 121 intitulada Improvement in Fastening Point Openings. Em português, melhoria no fechamento das aberturas de bolsos.
No papel apareciam os nomes de Jacob W. Davey, de Levi Strauss & Companhia. Na prática, nascia algo inédito no mundo do vestuário de trabalho, a calça arrebitada. A parceria perfeita. Jacob Davis. Pouco depois, Davis deixou Reno, Nevada, e se mudou para São Francisco, onde passou a liderar a produção. Ele cuidava de padronizar os reforços e garantir que cada peça saísse com a mesma qualidade do protótipo original. Levi Strauss. Enquanto isso, Levi Strauss fornecia o que sabia fazer melhor: tecido em volume, estrutura comercial e prazos cumpridos. A união era perfeita. Resultado: o alfaiate inventor ao lado do empreendedor atacadista. Dessa parceria surgiria não apenas um produto, mas um símbolo de resistência que atravessaria gerações. Levi acompanhava de perto o avanço da novidade. Não era alfaiate, mas entendia como poucos o valor de ouvir clientes e lojistas. Ao lado de Davis, garantia que a empresa não vendia apenas tecido, mas confiança. Cada peça entregue reforçava a promessa de durabilidade. Numa das primeiras encomendas, um ferroviário testou a calça, puxando o bolso carregado de ferramentas. O tecido gemeu, mas o rebite ficou. A história correu. Essa não arrebenta. Os primeiros dias. Os primeiros lotes seguiram pelos caminhos de sempre, navios costeiros e carroças, até os armazéns gerais. Naqueles anos, as calças eram conhecidas como Weiche overalls, eram produzidas em dene azul, duplo X, tecido fornecido pela Mosquer Manufacturing de Manchester, New Hampshire, e também em daque marrom, um algodão pesado semelhante à lona. Cada peça trazia rebites de cobre nos pontos de maior esforço, braguilha com botões e um cinto traseiro para ajustar a cintura. Não havia segredo no tecido. A verdadeira inovação estava no reforço metálico que mantinha o bolso firme, mesmo cheio de ferramentas. Eram roupas de trabalho criadas para resistir à lama, à madeira, aos trilhos e à pedra. A notícia correu de canteiro em canteiro. Em serrarias, ferrovias e minas, a conversa dos lojistas mudou. Em vez de a calça abril, passou a ser manda do rebi. A marca se consolida. A reputação de resistência cresceu no campo, não na vitrine. Faltava apenas marcar essa promessa de um jeito que se enxergasse à distância. Em 1886, a mensagem ganhou o couro. Surgiu a etiqueta dos 2 cavalos. Nela, 2 cavalos puxam a calça em direções opostas e não conseguem rasgar. Era um anúncio costurado na própria peça. Quem visse entendia sem ler. Isto aguenta. A etiqueta provava a força. O número traria a identidade. Com a demanda subindo, a empresa precisou organizar o catálogo e acelerar a reposição. Em 1890, quando a patente expirou, após 17 anos, a casa Levi Strauss adotou números de lote para identificar cada linha. O 501 passou a nomear o Denim Duplo X, a versão mais robusta e desejada. O código era simples, mas pegou. Bastava dizer 501 e todos já sabiam o que esperar: peso, caimento e durabilidade. Em menos de 20 anos, a calça dos rebites já era sinônimo de resistência. Mas o verdadeiro teste ainda não tinha começado, porque o mundo estava prestes a mergulhar em guerras mundiais, terremotos, depressões econômicas, capazes de provar se o 501 aguentaria ou não o peso da história. Enfrentando desafios. De 1901 a 1902. O produto já tinha método, nome e símbolo, mas o novo século não esperou para colocar a Levi's à prova. A virada traria ajustes na calça e choques profundos na própria empresa. Em 1901, o ganha um segundo bolso traseiro. Parece detalhe, mas não é. Mais espaço para quem passava o dia com as mãos ocupadas. O dia seguia aprendendo com o campo. Cada ponto costurado era resposta direta ao trabalhador. 1902, o fim de uma era. Levi Strauss morre em São Francisco em 26 de setembro, aos 73 anos. 1906. Morreu solteiro, sem filhos, mas não sem legado. O homem que atravessou a corrida do ouro e transformou o tecido império se despedia. O comando passou aos sobrinhos Jacob, Louis, Sigmund e Abraham Stern, que herdaram mais que uma empresa, herdaram um espírito. Levi deixava para trás um império costurado na promessa de durabilidade. Em 18 de abril de 1906, pouco depois das 5 horas da manhã,
A madrugada tremeu. O terremoto sacudiu São Francisco e o incêndio seguinte devorou a cidade. Renascimento. Em horas, fábricas, armazéns e a sede da empresa Levi Strauss estavam em ruínas. Tudo parecia perdido até que os cofres de ferro foram a fuligem cobrir as paredes externas, mas por dentro os livros de registro estavam intactos. Prova de que nem o fogo conseguia apagar sua história. Diante das cinzas, os Stern tomaram uma decisão ousada. Conceder crédito a lojistas arruinados, mesmo sem garantias, foi um ato de fé. Se o comerciante se levantava, o trabalhador comprava. E assim São Francisco voltava a pulsar com a Levi's no centro desse renascimento. Evolução e guerra. Em 1915, das cinzas veio também a decisão de olhar para frente. A empresa firmou parceria com a Connie Mills em Greensboro, Carolina do Norte. Do lendário moinho White Oak sairia o Denim Duplo X, que se tornaria inseparável do 501 por décadas. Peso, textura, toque. Não era só o que se via, era o que se sentia no corpo. Em 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. O mundo já estava em caos e a Levi's é chamada ao esforço bélico. Fornece roupas de trabalho, materiais ao exército. Aprende a operar com prazos rígidos e padrões inflexíveis. As lições da guerra não ficaram nas trincheiras, voltaram para a empresa agora mais disciplinada e robusta. O Jeans, símbolo de resistência no campo, passava a carregar também a marca da guerra. Adaptação e crescimento. 1922. O 501 incorpora passantes para cinto, mas a mudança não rompe com o passado. Por um tempo, suspensórios, cinto traseiro e o novo acessório eram usados juntos. Quem queria mudar, mudava. Quem não, continuava. O jeans respeitava o hábito de quem o vestia, mas abria espaço para a nova geração que surgia no pós-guerra. 1930. A Grande Depressão assombra os Estados Unidos. Bancos quebram, fábricas fecham, milhões perdem empregos, mas o jeans sobrevive. Era peça de necessidade, não de luxo. Nas fazendas, nas minas, nos trilhos. Era a roupa que continuava em pé quando tudo caía. Enquanto concorrentes sumiam, a Levi Strauss resistia com a mesma promessa, durabilidade. Enquanto milhões perdiam tudo, o jeans se mantinha de pé, a roupa da sobrevivência. 1934. Um passo além. Surge o Lady Levi 701, o primeiro jeans feminino produzido em série nos Estados Unidos. Não era adaptação improvisada, mas criação de propósito. Cintura ajustada, proporção redesenhada, mas a mesma fibra, a mesma honestidade de construção. Um símbolo de que o jeans nascido para mineiros agora cruzava fronteiras sociais, desentrava na vida das mulheres que também trabalhavam, cavalgavam e queriam roupa feita para durar. O jeans já tinha sobrevivido ao fogo, à guerra e à fome, mas agora estava prestes a enfrentar algo muito mais desafiador, o desejo de uma nova geração. De roupa de trabalho a ícone cultural. Em 1936, um detalhe vermelho costurado mudou para sempre o jeans. A pequena red tab com Levi's escrito em letras maiúsculas, o famoso Big, surgia como sinal de autenticidade. Não era só um pedaço de tecido, era um grito discreto que dizia: isto é original. No ano seguinte, em 1937, outro ajuste parecia pequeno, mas trazia visão de longo prazo. Os rebites de metal no bolso traseiro, que arranhavam cadeiras e móveis, foram escondidos por dentro. A peça ficava mais prática, sem perder resistência. Era a Levi's ouvindo o consumidor e lapidando sua identidade. Logo depois, o mundo mergulhou em guerra. Entre 1942 e 1945, com os Estados Unidos em combate, até o jeans precisou se adaptar. O modelo da época, chamado S501X, foi simplificado para economizar matéria-prima. Perdeu o cinto nas costas, os botões para suspensório e até teve o famoso arcoat, as duas costuras em arco no bolso traseiro, pintado em vez de bordado. Mas em 1943, em meio ao caos, a empresa registrou oficialmente o arcoat como marca nos Estados Unidos. Era um recado claro, nem a guerra apagaria o que já era símbolo. Quando os soldados voltaram para casa, o país queria recomeçar. E a Levi's também. O legado de Levi Strauss. Em 1947, o 501 ganhou redesigned. Linhas mais limpas,
caimento mais ajustado. A calça dos mineiros agora vestia o pós-guerra, prática, moderna e pronta para cruzar gerações. A identidade visual seguia em evolução. Em 1953, surgiu a jaqueta Type 2507 XX. Pouco depois, em 1954, veio o 501Z, a primeira versão com zíper. A marca mostrava que podia inovar sem perder a essência, mas foi no cinema que o jeans deixou de ser apenas roupa de trabalho e virou um mito. Em 1953, Marlon Brando apareceu em O Selvagem usando calças leves 501 combinadas com uma jaqueta de couro preta da Shot Perfecto. 2 anos depois, James Dean Rebel Without a Cause transformou 501 em símbolo de juventude desafiadora. A Levi's não precisava de propaganda. Hollywood fazia isso por ela. O jeans, antes uniforme de trabalhadores, virava bandeira de rebeldia. E hoje, em 2025, a Levi's segue listada na Bolsa de Nova York, avaliada em torno de 8 a 9 bilhões de dólares. E você já teve uma peça Levi's que marcou a sua vida? Na sua opinião, o que faz a Levi's ser tão especial? A durabilidade ou o simbolismo cultural?